Cara, o Fantasia Diferente ao Front, ele conta a história do ponto de vista do trabalhador durante, né, o trabalho e depois do trabalho. Então, a gente tomando conta do nosso próprio tempo, nesse primeiro, volume 1, a gente fala muito sobre isso, né, depois do trabalho e tomando conta do nosso próprio tempo. O desbunde, não só como ferramenta estética, mas como propósito mesmo, né, a gente tomar isso pra gente. Eu acho que a gente trouxe uma versão mais rock BR, assim, no Fantasia. A gente deu uma crescida bastante. Saiu um pouco do punk, mas sem perder muita essência também. Eu acho que musicalmente a banda tá muito mais madura, né, do que era no começo lá quando a gente lançou Operários. E aí veio algumas coisas, né, do Fantasia. Daquela época a gente trouxe pro Fantasia também, colocando algumas composições novas. E musicalmente a maturidade da banda, tipo, subiu assim em vários degraus, assim. Não vou nem colocar um degrau, não, vou colocar vários degraus. E a conexão que se faz é exatamente o que o Lourenço falou, né? Tipo, a gente é trabalhador, tem nosso dia de trabalho, é necessário, é preciso, né? Sem isso a gente não come, mas também tem a parte que o trabalhador tem que ter um descanso, né? Tem que ter uma folga, tem que ter um tempo de lazer para poder curtir com a família, sair ver um show, dar um rolê, sabe? Então, tipo, essa coisa da gente ser dono do próprio tempo, né? Que no final das contas é o que a gente vende, né? Quando está trabalhando. E é isso, assim, essa ligação entre o trabalho, entre as coisas que a gente não concorda, né? De como está o mundo, de como é o sistema. E também a parte de ser necessário uma folga, um descanso, porque senão também todo mundo a gente fica maluco, né? Não tem jeito. Eu acho que é um pouco de autobiografia, né? Tudo a letra que a gente escreve, a gente sempre nasce dentro da gente primeiro, né? E um pouco, dizia assim, meio de fantasia, porque é um pouco de luxúrias, dizemos assim, né, Lourenço? Extravagância e tal. Acho que basicamente o que o Gabriel falou tem muita razão, né? Tem a parte que vem, né? É biográfica, muita parte, mas também muita parte é ficcional, né? A gente conta a história do que as possibilidades do fazer podem nos proporcionar, né? Então a gente chega e faz o que a gente quiser, toma conta do nosso tempo, faz da forma como a gente quiser e a gente encara de novo o desbunde, né? Que acho que é o foco desse disco, é um desbunde, né? O desbunde como uma parte estética, como uma parte de enfrentamento. As letras elas dizem muito isso, né? Porque hoje essa galera do coach acorda às 6 horas da manhã, faz não sei o quê, toma banho de água gelada, não sei o que, não é verdade? Os caras ficam o tempo inteiro falando pra gente ser produtivo 24 horas por dia, e eu acho que é importante ser produtivo, a gente sabe como que é necessário trabalhar, mas também o J.R. Darko aqui comentou, é importante a gente ter esse momento, é importante, sobretudo, a gente partir para esse enfrentamento, né? E às vezes o não fazer é fazer. A gente tem 3 integrantes na Rarefeito que geralmente faz as letras, o Gordo, o Gabriel e o Lourenço. Eu fico mais com a parte de melodia. Acontece às vezes isso aí só a letra, eles vêm, apresentam para a banda, eu crio a melodia, a gente cria junto, e também acontece de quando eles criam a letra, eles já trazem uma certa melodia meio que pronto, e a gente coloca isso dentro da banda, e vai construindo, lapidando, mesmo como se fosse um diamante bruto mesmo, até todo mundo chegar num consenso que tá bom, e tá funcionando bem, tá ficando bem legal. Eu acho também que tem uma questão de... Acho que são 2 momentos, né? Que a gente já falou, a gente traz algumas ideias, né? Coloca aí. É como se tivesse caçando, assim, né? Cavando para poder encontrar aquela pedra preciosa que tá lá bruta mesmo, que ele falou. É exatamente isso, assim, né? Minha ideia também. E aí, depois, quando a gente traz pro estúdio, começa a tocar, o Jairo vem com umas ideias, o Gabriel faz algumas linhas, o Lourenço muda um vocal e tal. Aí é como a gente quer trabalhar isso daí, né? Essa pedra, essa joia,
para poder mostrar pro mundo. Que são, tipo, é que é uma coisa você compor, né? Sentar, escrever e pensar, não sei o quê. Pra mim, pelo menos, é um processo mais sozinho, assim, tem que ficar lá. Aí depois, a hora que, pô, beleza, mostrar pros caras, pra mim já tem que estar um pouco mais lapidado, né? Sei lá, eu gosto de mostrar coisas legais. Então, tipo, esse processo da gente montar depois as coisas juntos é um processo de como que a gente vai mostrar essa coisa legal que a gente achou pra que todo mundo ache legal também, sabe? Pra gente poder compartilhar isso com as pessoas e aproximar mais, assim, da ideia do que a gente tem. Acho que é isso. E você, como principal letrista da Rarefeito, o que você tem a falar? Eu acho que tudo parte de um fundamento, de uma ideia, né? A ideia que você quer passar, que você quer transpassar para as pessoas. E uma ideia que você acredite realmente, né? E aí quando chega, a gente geralmente cria sozinha, tem essa parte sozinha, né, Gordo? Que é ali a parte do compositor. E aí quando a gente traz, a banda aceita, a banda abraça a ideia, aí a gente transforma realmente num diamante. Eu acho que uma coisa massa, assim, de comentar também, todo esse processo que vocês comentaram, quando ele vem, demora para sair uma música. A gente tem músicas que a gente escreveu ainda no período do primeiro EP, portanto, antes de 2003, e que ainda não foram gravadas. A gente ainda toca algumas vezes, faz testes durante os shows e tal, mas a gente gosta de fazer a música mesmo e trabalhar ela para que ela fique pronta mesmo, né? A gente entende que existem esses testes não de recepção, mas de como ela funciona como banda, né? Eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande. Nossos ensaios são exaustivos, assim, no sentido de pegar e vamos trabalhar esse ponto, esse trecho. E eu acho que isso é um grande diferencial da Rarefeito, assim. A gente faz tudo muito de forma explosiva, mas essa explosão, né, ela parte de um mecanismo onde foi pensado esse mecanismo primeiro, né? Como uma bomba mesmo. A bomba explode, mas ela foi feito lá um mecanismo para que ela possa explodir e atingir o objetivo dela. Então acho que a gente trabalha muito nessa linha, assim, da exaustão para poder a música chegar do jeito que ela chega, né? Atingir o que a gente quer atingir, seja o choque, seja a reflexão, o questionamento ou o desbunde como questão estética. E você falando de exaustão, e você vê que os últimos ensaios aí teve 2 ou 3 músicas que nasceu assim relâmpago, né? Isso. Você trouxe a ideia, a banda já desenrolou rápido ali. Isso, tem esses momentos também, né? Claro que eu tô falando assim no geral, mas claro que existem essas outras, como o JR falou, né? Da questão de às vezes a coisa vem um pouco mais pronta. Aí os meninos já estão super atentos ao que está acontecendo, assim, e colocam coisas. O Edson, o JR trouxe um negócio legal, uma música nova, e eu também trouxe uma também que vai ser inserida aí dentro do projeto Fantasia Diferente ao Front. Elas foram mais rápidas, mas porque elas chegaram já com o corpo um pouco mais definido. Aí o Jairo já vem também com a questão da melodia, junto com o Gabriel ali, e transformaram isso de uma maneira mais rápida. Mas elas são exceções, né, Gabriel? São exceções. Porque em geral tem a parte do exaustivo mesmo, como eu falei. Nós temos músicas do primeiro EP que eram para ter entrado lá no primeiro EP e que não entraram. A gente toca elas nos shows, tem tudo, mas elas não estão ainda gravadas. Elas estão ainda no período de experiência. Não passaram da experiência ainda. E é isso, mas só pra complementar, assim, é que nem, sei lá, a demolição de um prédio, assim, é super legal de ver, né? Faz barulho, não sei o quê, aquelas coisas caindo, fumaceiras, caramba. Só que é uma explosão com propósito, né? Tipo, não é, vamos só jogar aí, ver o que gruda e o que fica legal. Não, tipo, é isso, assim, é isso. Como diria um amigo meu, é loucura com método. Acho que é isso, assim, é uma explosão com propósito. Acho que esse é o grande diferencial, assim, não é nada aqui é feito à toa, assim, não é nada, por acaso, assim. A gente trabalha mesmo e trabalha bastante. Coisa de ficar 2 horas de ensaio malhando uma música até que a gente consiga encontrar aquilo lá que falta, assim, pra que fique legal. Acho que é isso. É uma boa pergunta. Eu não pensei sobre isso ainda, na verdade. Mas o que a gente conversa bastante sobre esse assunto é que é justamente o que a gente já falou, que é uma questão de que ainda a gente
não tá satisfeito com o mundo do jeito que ele é, e por isso que a gente fala, reclama, protesta, né? Tem letras aí falando sobre o trabalho, sobre o mundo como ele é, sobre o sistema, sobre... Tem letra falando sobre lixo, sabe? Recolher lixo na rua, assim, e aí transforma em outra coisa. Mas o sentimento acho que é esse, assim, de unir tudo, assim. A gente tem essa coisa de que, porra, tá foda o mundo e a gente tem que fazer alguma coisa para poder resolver isso. Só que ao mesmo tempo a gente também precisa ter o nosso espaço. E acho que lutar por um é também já garantir o outro, né? Porque se a gente tivesse melhores condições de trabalho, melhores condições de viver numa cidade mais tranquila, né? Tipo, menos poluição, mais trabalho para todo mundo. Sabe? Se todo mundo tivesse o mínimo necessário para sobreviver, a gente conseguiria a outra parte da moeda, que é a parte da fantasia, que é viver tranquilo, ter aquele ócio criativo, ficar um tempo com a família, sabe? Não precisar se preocupar se de repente, porra, acabar o gás esse mês não tem dinheiro para comprar. O mínimo do mínimo seria ótimo. Acho que o sentimento que eu pelo menos penso, né, que a gente conversa, é isso, assim, tipo, a gente vive a vida, a gente aproveita a vida, não concorda com tudo que acontece, né? Pelo contrário, a gente discorda de muita coisa. Só que também a gente precisa dar um tempo para pensar e sentir e viver e fazer conexões, né? Encontrar os amigos, tocar no show, sabe? Reencontrar pessoas, encontrar novas pessoas. Acho que é isso, assim, é um pouco de viver a vida, né? A vida aí como ela se apresenta pro cidadão brasileiro comum, né? Acho que é um pouco disso, assim. O Fantasia de Frente ao Front, ele traz muita emoção dentro dele, assim, né, como se só. Mas eu acredito, assim, de Frente ao Front, a gente mudou na questão, como a gente lançou Operários, era mais brasileiro, umas coisas mais regionais aqui. Já o de Frente ao Front, não, a gente já trouxe exposição de ideia que acontece no mundo inteiro, assim, como a África, como vários países, assim, que são subjugados por países de primeiro mundo. O que são países de primeiro mundo se todos nós não somos todos humanos, né? E essa é a ideia. E tem muita guerra, muitas coisas aí que enche o saco pra caramba, que nem devia ter, porque eu acho que todo mundo devia ajudar todo mundo e ser um só, tá ligado? E o Fantasia, ele traz um pouco mais essa coisa de não ficar ali, sabe, concentrado, ele traz um pouco, você pensar um pouco diferente, dar uma curtida, uma relaxada aí. Uma sexta-feira à tarde, depois das 4h48, Lourenço? Exatamente. Eu acho que, na verdade, cara, complementando o que os dois falaram aqui, é um reflexo do que é o ser humano, né? Basicamente, a gente tem essas nuances aí, e a gente, uma hora, tá focado em, sei lá, ajudar o próximo e pensar em questões sociais, mas também a gente tem esses outros momentos. É um dia todo. Imagina que é um dia... um dia de vida do ser humano, né? Então é um tratado meio sociológico, assim, eu acho, né? A gente se reflete, acho que muitas pessoas também vão refletir, entendendo isso como um álbum. A gente está lançando, né, naturalmente, em EPs, né? Mas ele, na verdade, é um álbum como um todo, né? Mas individualmente talvez as pessoas não entendam o que está acontecendo, mas no final disso tudo vai dar para entender o que é, né? E sempre bom lembrar também, né, que a crise não é um estágio, né? Ela é um estado. Então acho que a gente reflete muito isso no todo desse trabalho, né? Então tem crise, tem um pouco de alegria, tem um pouco de pensamento, tem um pouco de análise, tem um pouco de tudo. E claro, a gente é rock and roll também, né? A gente quer que a galera dança, pula e pogue, né? Eu acredito assim que o Fantasia de Frente ao Front, ele tem assim a parte política também, igual o Gabriel falou, bem diferente do primeiro álbum nosso, Operários, e o Fantasia é a parte ali de extravagância, né? Tipo, que eu acredito assim que a pessoa, apesar dela ter aquele compromisso de ter que trabalhar, de ter aquela vida ali consignada talvez dentro de uma empresa, que é importante não ficar bitolado naquilo, que a vida mesmo está ali fora, às vezes numa extravagância, não visitar um amigo, em fazer coisas diferentes, sabe? Não ficar só preso ali. Então eu acho que passa bastante essa mensagem, assim, sabe? Daquela coisa séria, só que também tem que ter a parte do lazer, cara. Extravagar. É isso aí. É isso. Cara,
Quem quiser conhecer mais nosso trabalho, né, a gente tá no Instagram, @banda_ Raro Efeito, tudo junto. A gente também tá no YouTube e tem no Spotify, cara. Tem os nossos 2 EPs, o Operários e o Fantasia Volume 1. Em breve deve sair o segundo volume do projeto, Fantasia de Frente ao Front. E então você encontra a gente lá. Então eu falei Spotify, mas está em todas as plataformas digitais aí, tá? É só colocar nosso nome lá, Raro Efeito, e vai encontrar a gente lá. E claro, cara, uma hora ou outra a gente pode estar na sua cidade aí. Se você curtiu o que você viu aqui, pede pro dono do bar contratar a gente lá que a gente vai com certeza. Falou?